1 aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue do Machia? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo do Machia? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Yashorum, segundo a carne, que chamamos de Israel. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Yahu. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice de Yahushua e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa de Yahushua e da mesa dos demônios. Para complementar aqui, abra Apocalipse, irmãos, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o filho de Yahu, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Verso 19. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Verso 20. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, eu não sei o nome dela no hebraico, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Podeis vos assentar, em nome do Salvador Yahushua, o nosso amo eterno. Amada igreja do Salvador Yahushua, estamos aqui na presença do amo Yahushua para aprender dele, que é manso e humilde de coração, para que nós possamos crescer na comunhão e no conhecimento de qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade,
porque a vontade de Yahushua para conosco é que nós venhamos ser puros como Ele é puro, que nós venhamos dar testemunho da verdade para que, através do nosso testemunho, Yahushua possa libertar aqueles que ainda não têm conhecimento da verdade. Nós sabemos, irmãos, que Yahushua ele deixou bem claro aos seus seguidores que eles deveriam tomar uma decisão para segui-lo. E diante desta decisão, eles deveriam renunciar-se a si mesmo e tomar sobre si uma vida de devoção, uma vida de bom testemunho na presença dele, mesmo que lhe custasse grande sofrimento para a vida dos seus seguidores. Irmãos, a gente sabe que não é fácil a gente servir àquele que cobra de nós uma conduta de um povo que venha a ser um povo especial, zeloso de boas obras. Não é fácil para nós, irmãos, poder seguir a Yahushua, mesmo que ele tenha dito que o fardo que ele nos oferece a levar seja um fardo leve. Porque infelizmente, irmãos, as pessoas interpretam as coisas do Altíssimo de forma carnal, e elas não podem compreender as coisas do Espírito do Altíssimo, porque elas querem viver uma vida de libertinagem. A doutrina de Yahushua é uma doutrina que vai nos disciplinando e ensinando de que maneira devemos andar, criando nós em verdadeira justiça e santidade, para que não sejamos como aqueles que estão vivendo uma vida de dissolução aí no mundo. Irmãos, nenhum de nós podemos estar desprezando as palavras que saíram da boca do nosso amo, porque é por meio delas que ele vai nos julgar, segundo as obras do nosso testemunho aqui na terra. E ele está nos recomendando, através da sua doutrina, que venhamos fugir da idolatria, que venhamos romper a nossa sociedade com as obras infrutuosas das trevas, para que sejamos um povo limpo de mãos e puro de coração em toda a nossa maneira de viver, porque na verdade Yahushua, ele não recebe sacrifício de tolo. O sacrifício que Yahushua recebe de nós tem que ser um sacrifício vivo, puro, e para que este sacrifício seja recebido por ele, nós temos que andar segundo os preceitos da sua palavra. Nós vemos, irmãos, que nós estávamos andando em caminhos tortuosos, dos quais os nossos olhos espirituais não tinham a revelação para compreender que eram caminhos que nos levavam à idolatria, que nos levavam a uma prostituição. A prostituição que o Altíssimo está dizendo aqui, ele está falando de uma infidelidade espiritual, porque ele deixa bem claro na sua palavra que ninguém pode servir a dois amos. Não podemos seguir a Yahushua considerando ele como amo da nossa vida, mantendo comunhão com o mundo, igreja. Todos aqueles que fazem parte da comunhão com o corpo do Mashiach, Yahushua,
deve se abster das coisas pecaminosas que combatem contra a salvação de nossas almas. O nosso Altíssimo Criador, Ele não quer que nós venhamos se prostituir, traindo a sua confiança para com Ele. Porque Ele diz na tua palavra, amada igreja, em Yahucaf, que é Tiago, capítulo 4, verso 4, Ele disse: infiéis, ou seja, adúlteros e adúlteras. Adúlteros são aqueles que se prostituem, são aqueles que não têm fidelidade. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahu? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Yahu. Por isso não devemos, irmãos, manter uma vida de relacionamento espiritual com o mundo, porque não há uma participação do fiel com o infiel. Não tem comunhão o espírito de Yahu com o espírito do engano. Aqueles que estão dando crédito nas doutrinas que são criadas por espíritos de demônios, tais vidas estão participando da mesa de demônios. Tais vidas estão de concordância, mantendo comunhão com aqueles que são idólatras. A igreja de Yahushua tem que fugir da idolatria. Uma vez que nós recebemos o novo nascimento gerado pelo Espírito do Altíssimo Yahu, o nosso viver tem que ser Yahu. As nossas atitudes e comportamento tem que ser de um povo temente e que dá testemunho da verdade aqui na terra, mesmo que nos custe o sacrifício da nossa própria vida. Porque assim como o Espírito do Altíssimo Yahu, ele não compactua com o espírito do engano, semelhantemente não podemos manter comunhão com aqueles que estão na idolatria. E esta comunhão é uma comunhão espiritual, porque nós, os que temos sido nascidos do Espírito do Altíssimo Yahu, nós somos nova criatura, geradas para dar testemunho da verdade. Nós somos vistos como seguidores daquele que é a verdade, daquele que é Kadosh, daquele que é puro. Então, amada igreja, não podemos participar do cálice da bênção, que abençoamos através da comunhão com o sangue de Yahushua, e participarmos dos sacrifícios de demônios que são praticados por aqueles que estão na idolatria. O pão que partimos, representando o corpo do nosso amo Yahushua, é um corpo que nos revela a comunhão com Ele. É um corpo que nos revela que estamos nele. Aquele que faz parte do corpo do Mashiach Yahushua, nova criatura é. Se nós participarmos do corpo do Mashiach Yahushua e da comunhão com o seu sangue, e vivemos uma vida de sociedade,
de participação, de companheirismo, de comunhão com aqueles que são idólatras, na nossa vida espiritual, irmãos, nós estamos sendo adúlteros, estamos sendo infiéis, nós vamos estar comendo comidas e bebidas que são sacrificados aos demônios. É como se os irmãos fossem numa encruzilhada e comessem comida sacrificada aos demônios. Nós temos que ter a ciência, irmãos, que há uma diferença entre aquele que serve a Yahu com o que não serve. O que serve a Yahu deve se abster das coisas sacrificadas aos ídolos e romper a sua participação com as coisas que são sacrificadas aos demônios. Hoje as pessoas dizem servir a Yahushua, mas quando vem as festividades criadas pela mãe do paganismo de Roma, os irmãos estão mantendo uma aproximação com essas coisas que são sacrificadas aos demônios. Não podemos participar da mesa espiritual de Yahushua e participarmos da mesa dos demônios, porque Yahushua ele deixou bem claro: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, vamos examinar. 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Machia e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Yahu com os ídolos? Porque vós sois o templo do Yahu vivente, como Yahu disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Yahu, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz Yahu, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz Yahu, o Todo-Poderoso. Aleluia! O Altíssimo está dizendo que é para nós sair do meio dos idólatras. Como que eu devo sair do meio dos idólatras, se para todo lado que nós andamos nesta nação, nós estamos mantendo contato com pessoas idólatras? O Altíssimo ele está mostrando para nós aqui que não é para nós manter comunhão espiritual com aqueles que são idólatras, igreja, porque nós vamos estar corrompendo a nossa comunhão com aquele que não tem comunhão com as obras infrutuosas das trevas. Aquele que serve a Yahushua, ele não segue doutrinas de demônios, ele não segue comemorações que são feitas pelas coisas do mundo, pelas coisas da doutrina do espírito mundano. Quantos que dizem que estão seguindo a Yahushua, igreja,
mandando mensagens que revelam que eles estão trazendo a bagagem do mundo da idolatria em seu viver da mesma forma que os idólatras. Nós temos que nos portar diante do Altíssimo Yahu como pessoas que estão desligadas das coisas pecaminosas deste mundo, para Yahu nos receber como filhos. Ele está dizendo: pelo que saí do meio deles, saí das festividades deles, saí dos costumes pecaminosos deles, porque a humanidade, ela tem sido ensinada, ela tem sido doutrinada a viver uma vida de idolatria, pelo paganismo que ela ensina os homens a viver contra a doutrina do Altíssimo Yahu. Nós temos que vigiar, irmãos. Muitas coisas que hoje nós vivemos está infiltrado em nosso meio, idolatrias, paganismos. Porque a mãe do paganismo, ela tem paganizado o dia do pai, o dia da mãe, o dia da criança, todos os dias que é levantado como uma comemoração no mundo. Eles têm levantado estas comemorações como um dia de representar algo que possa estar se tornando um ídolo diante do caminhar do povo do Altíssimo. Você não pode idolatrar o teu filho, você não pode idolatrar tua mãe, você não pode idolatrar o teu pai. E a última ele disse: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Hoje a gente observa, irmãos, que por um amor de um pai, por um amor de uma mãe, por amor de um filho, nós, muitas das vezes, nos corrompemos, abrimos mão dos preceitos e conceitos do Altíssimo que nos ensina a fugir das doutrinas de demônios. Aqui o Altíssimo está dizendo: não se prenda, meu povo, a um jugo desigual com os infiéis. Irmão, é pecado eu comer junto com o idólatra. Não é pecado desde que você não tenha ciência de que aquilo que ele está te oferecendo não seja por meio da crença dele na idolatria. Nós podemos comer junto com aqueles que são idólatras, desde que não sejam coisas sacrificadas aos ídolos. A palavra está dizendo que não tem parte o fiel com o infiel, não tem sociedade a justiça com a injustiça. Verso 17: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz Yahu, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Irmãos, hoje, se a gente não vigiar, a gente entristece o Espírito do Altíssimo com mínimas coisas. O povo do Altíssimo na antiguidade foi destruído porque não tinha conhecimento. Mas nos dias de hoje, o Altíssimo Yahu, ele diz que se nós pecarmos voluntariamente depois de termos conhecimento do caminho da justiça, já não resta para nós sacrifício pelo pecado. Está lá em aos Hebreus capítulo 10, verso 26. Já não somos mais inocentes. O Altíssimo está dizendo: sai do meio deste povo que está na idolatria. Não toqueis nada imundo. Porque se nós estamos unidos no corpo do Mashiach e Yahushua,
através do pão que abençoamos, através do cálice que abençoamos. Não podemos fazer parte da mesa de Yahushua e também fazer parte da mesa dos demônios. Porque se nós fazer parte destas duas mesas, naquele dia Yahushua irá dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que sois idólatras, infiéis, adúlteros, que prostituístes com a idolatria do mundo. E a palavra diz que bom seria se nós fôssemos quentes ou frios, porque ninguém pode servir a dois amos. Aleluia! Nós temos que nos purificar, irmãos, para que o Altíssimo Ele possa nos enxergar como um povo especial, zeloso e de boas obras. Aleluia! Aqueles que servem a Yahushua têm que deixar as coisas que para trás ficam. E o que tem que ficar para trás da nossa vida é a vida de consenso, de comunhão com as coisas pecaminosas deste mundo. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia. Tem gente que pensa, olha, comer coisa sacrificada aos ídolos é você se assentar numa mesa de um pai de mesa branca, um pai do espiritismo, um pai da Umbanda. Não é só isso não, irmãos. O mundo cria um dia para se comemorar o dia específico, e o povo vai comemorar aquele dia específico como se nós estivéssemos na mesma comunhão com o mundo. E Yahushua está vendo desde os altos céus, irmãos. Ele está com os seus olhos como chama de fogo, vendo tudo. Vou fazer isso para agradar minha mãe, vou fazer isso para agradar meu pai, vou fazer isso para agradar o meu filho. Nós temos que ensinar, irmãos, os pecadores o caminho que eles devem andar, através do testemunho da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, ou seja, com os adúlteros, com os infiéis, com os crentes mundanos, com os crentes carnais, com os crentes que dizem, não tem nada a ver. Tudo posso naquele que me fortalece. E ali a pessoa está fumando, está bebendo, está jogando bola, está no carnaval, está no rap. As pessoas estão numa libertinagem, acreditando que estão servindo a Yahushua. E isto é uma vergonha para o testemunho da igreja que Yahushua quer naquele dia encontrar-se com ela. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O Altíssimo está dizendo, olha, vós não podeis praticar as mesmas obras que eles estão praticando. E os irmãos pensam que idólatras são apenas aqueles que estão lá na escravidão e na cegueira espiritual das doutrinas de demônio, ensinada pela igreja mãe do paganismo. Negativo. Hoje tem muitos
crentes avarentos, muitos crentes idólatras, muitos crentes que se prostituem fisicamente, são adúlteros, são fornicadores, são infiéis e dizem seguir a Yahushua. Olha o que diz, verso 10: isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O Altíssimo está mostrando para nós: olha, meu povo, vocês vão precisar se relacionar com estas pessoas, mas vós não podeis tocar em nada imundo, vós não podeis participar da mesa dos demônios, das comemorações pagãs, das comidas sacrificadas aos ídolos, porque isto provém de doutrinas de demônios. E o Altíssimo diz: e eu não quero que sejais participantes com eles. Não sejam participantes da mesa de demônios, irmãos. Quantos que hoje se alimentam desta palavra, e numa oportunidade que tem, vai se alimentar de outra palavra lá na igreja que está ensinando doutrinas de demônios. Nós estamos aqui nos alimentando de uma mesa espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo Yahu. Esse alimento espiritual está aqui preparado pela mesa espiritual do Altíssimo Yahu, mostrando para nós: este é o alimento que eu quero que vós podeis estar se alimentando. Um alimento puro, um alimento que vai trazer pureza nos vossos corações, um alimento que vai fazer com que vós venhais dar testemunho da minha pureza. Verso de número 11. Então nós podemos, irmãos, manter um relacionamento com aqueles que são idólatras, que são roubadores, desde que nós não estejamos nos alimentando das coisas sacrificadas aos ídolos deles, que simbolicamente representa coisa sacrificada aos demônios. Verso de número 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque quando uma pessoa ela está vivendo uma vida espiritualmente cega, ela não enxerga que as suas atitudes estão sendo direcionadas a uma doutrina que leva a honra a demônios, a louvor a demônios. E temos que nos acautelar, irmãos, porque nos dias de hoje a gente vê que tem muitos que se dizem irmãos, que se dizem seguidores de Yahushua, que são idólatras. Não perde um dia de comemoração criado pelo paganismo de Roma. É o dia de Natal. Não tem nada demais eu participar daquela mesa cheia de uva, cheia de maçã, cheia de melancia, uma leitoa ali assadinha. Não tem nada demais, aquilo ali é coisa sacrificada aos ídolos. Nós temos que vigiar a igreja. Quando a gente faz alguma coisa, não é pecado
pecado você se reunir com a tua família para fazer um churrasco, para poder se alimentar de um almoço, de uma janta. Mas se nós temos ciência que aquilo ali é para comemorar alguma coisa que esteja na crença espiritual da pessoa, pode saber que aquela comida, aquela bebida tem envolvimento com espíritos de demônios. E o Altíssimo está dizendo que não é para nós comer e nem participar da mesa dos demônios. Aleluia! Amados irmãos, o pão que partimos é o pão que representa a comunhão com o corpo do Mashiach, Yahushua. É o pão que representa o corpo de Yahushua. É um corpo espiritual. É um corpo que está unido ali, naquele corpo, pessoas que são puras, que são limpas, que não têm prazer na imundícia, que não toca naquilo que é imundo, porque o que está na mesa do Altíssimo é Kadosh, é puro. O que está na mesa de demônios, espiritualmente, é impuro. E esta impureza é uma impureza espiritual. Não estou querendo dizer que a comida está suja ou mal feita, não. Aquela comida pode nos contaminar. Aquela comida pode nos levar a manter uma infidelidade com o nosso Criador. Qual de vós comeria uma comida que você soubesse que aquela comida foi oferecida a demônios numa encruzilhada? Fala, opa, o que é isso, irmão? Aquilo ali, aquela comida já foi oferecida aos demônios. Nós não podemos participar da mesa dos demônios, irmãos. É difícil, eu sei que é difícil, porque aqueles que fazem parte da nossa família, eles não têm os olhos espirituais abertos para compreender estas coisas que representam o zelo do Espírito do Altíssimo, para que nós não venhamos tocar em coisas imundas. Aleluia! Tem muitas pessoas que se desculpam desta forma: irmão, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu não senti cobrança nenhuma no meu coração, não tem nada demais eu ir lá participar da ceia do Natal, daquela festividade que eu vou estar fazendo para agradar o meu filho, para agradar meu pai, para agradar minha mãe. Irmãos, nós somos chamados para seguir aquele que é Kadosh, e Ele só recebe nós como filhos dEle, desde o momento que nós se desprende da idolatria do mundo. Porque nós observamos hoje, irmãos, que até aqueles que se dizem irmãos, eles estão mergulhados na idolatria, que revela o nome de um ídolo aí no mundo. E mesmo nós dizendo, olha, este nome representa uma imagem de escultura, este nome do Salvador da letra J representa o nome de um ídolo criado pelo paganismo, da mãe da idolatria. Aí aquelas pessoas, elas querem manter comunhão, mas crendo naquele ídolo. Eu já estou há 20 anos, eu já estou há 30 anos, eu já estou a minha vida inteira servindo ao meu Salvador da letra J. E o Salvador da letra J representa uma imagem de escultura.
que é um nome falso e não um nome verdadeiro do Salvador. Então o povo está assim, tanto faz o verdadeiro como o falso, tanto faz participar da mesa de Yahu como da mesa de demônios, tanto faz agradar a Yahu como agradar aos demônios. E depois, naquele dia, quando estiver diante da presença daquele que é puro e que vai estar sentado num alto e sublime trono, que diz na tua palavra que ele julgará cada um segundo as suas obras. Aí nós estamos aí, vamos comer, não tem nada demais, aquilo ali é doutrina do irmão Edivaldo, isso aí nós pode comer sim. Vamos agradar nossa mãe, nosso pai, nosso filho, vamos agradar lá o nosso parente, vamos agradar o nosso patrão. O Altíssimo está dizendo no verso 14 de 1 Coríntios 10: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge da idolatria. Não participe de cultos de demônios. Não tem nada demais eu ir ali naquela congregação só porque não falo o mesmo nome do Salvador que eu. Irmãos, isto aí é adultério. O povo do Altíssimo foi penalizado, foi punido, foi castigado, sabe por quê? Ao mesmo tempo que eles estavam ali adorando o Criador dos céus e da terra, adorando o Autor da vida, virava as costas e ia lá adorar Baal, ia lá adorar Astarote, ia lá dar honra a demônios. Então, igreja, o Altíssimo está deixando bem claro: e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Altíssimo e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa de Yahushua e da mesa de demônios. Esta é a palavra que o Altíssimo nos dá. E que muitos estão nem aí. Por isso que o Altíssimo, ele enviou uma mensagem ao responsável da igreja de Tiatira: tenho contra ti que toleras a doutrina de Jezabel, mulher que se diz profetiza e que ensina os meus servos a comer coisa sacrificada aos ídolos. Quando é dia do pastor, aniversário do pastor, a igreja vira uma casa de festa. É bexiga para todo lado, é todo mundo ali enfeitando a igreja para agradar o pastor, e não estão nem aí com esta palavra. Nós temos que fugir da idolatria. O Altíssimo, ele diz em Apocalipse capítulo 18, verso 4: sai dela, povo meu, para que não seja participante das suas iniquidades. As iniquidades da mãe do paganismo, aos olhos do Altíssimo, são coisas imundas. E o Altíssimo deixa bem claro para nós: fugir da idolatria. Foge do paganismo, foge da idolatria, foge da mesa dos demônios, foge das comemorações pagãs do mundo. Não faça nada para agradar o homem, não faça nada para agradar uma organização. Faça de tudo para oferecer a tua vida, através do teu corpo, como uma oferta viva, pura e agradável a Yahu, o Altíssimo Criador dos céus e da terra. Quem recebe esta palavra e vai guardar esta palavra, escondendo dentro do seu coração, diga aleluia. Yahushua vive. Yahushua está aqui. Aleluia. A comunhão
do Salvador Yahushua Mashiach seja manifesta sobre a sua igreja hoje e para todos sempre. A igreja de Yahushua diga amém. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de pureza. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os nossos amados irmãos que querem entrar em contato conosco de perto e de longe, sejam bem-vindos. Fale conosco pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ou visite o nosso canal no YouTube pelo nome de Irmão Edivaldo Yahushua. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua casa. A Shalom seja convosco, amados ouvintes.